A partir de agora, na Rádio Rio de Janeiro, Ensinamentos de Paulo de Tarso, com Berenice Lima. Olá, iniciando aqui mais um momento do nosso programa, Ensinamentos de Paulo de Tarso, estudando o livro Paulo e Estevão, que nós estamos no primeiro capítulo, a minha página é a 27. É interessante porque eu tenho recebido algumas ligações, algumas mensagens dos nossos ouvintes e realmente esse estudo é uma roda de leitura, cada um com seu livro, nós vamos lendo, vamos nos aprofundando nesse ambiente espiritual, onde esses queridos benfeitores espirituais envolvendo todos esses personagens, envolvendo todas essas histórias, fortalecendo na resignação, na aceitação da vida, com firmeza, com fé, nos mostrando, nesse primeiro capítulo, né, que quando nós agimos precipitadamente, quando nós tomamos decisões sem pensar, muitas vezes nós trazemos os tormentos voluntários para a nossa vida. Nós estamos aqui nesse primeiro capítulo analisando a situação do pai do Gesiel, que ele é um idoso, é judeu, os romanos perseguiam os judeus, ele foi muito maltratado, ele resolveu ir à justiça romana fazer as reclamações e piorou mais ainda a situação. E ele, neste momento, está com muito ódio no coração, muita raiva e sede de vingança. Então, para ele se vingar, uma vez que o governador tomou dele a propriedade, a chácara que ele tinha, aliás, no passado já tinha tomado outras terras dele, né? E agora tomou mesmo a chácara dele. E ele, para se vingar, coloca fogo na propriedade lá do governador, e isso vai trazer para ele e para a família um problema muito grande, né? E aí, nesse momento, a gente entende no Evangelho, segundo o Espiritismo, quando fala dos tormentos voluntários. O que seria exatamente esses tormentos voluntários? No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, tem o título Bem-aventurados os aflitos. E o item 23 fala sobre os tormentos voluntários, né? Essas aflições que muitas das vezes nós criamos, elas não estão no nosso planejamento reencarnatório, mas a gente cria elas por conta do mau uso do nosso livre-arbítrio. Decidimos mal e, como consequências, adquirimos uma aflição. E neste momento é o que está acontecendo com o pai do Gesiel. E aqui, só para a gente entender o que é esse tormento voluntário, que é uma mensagem de Fenelon, ele diz assim, que a pessoa, né, em vez de procurar a paz do coração, que é a única felicidade real aqui na Terra, acaba se tornando ávido por tudo aquilo que pode agitá-lo e perturbá-lo. E, coisa curiosa, parece criar propositadamente tormentos que dependia só dele evitar. Então, lembra que o próprio Gesiel, a Abigail, os dois falaram para o pai, pai, não vai reclamar lá na justiça, esse povo, né, são pessoas indignas, são pessoas corruptas, larga para lá. Mas ele não, ele queria, em nome da paz que ele queria ter através das coisas materiais, ele foi lá fazer estas reclamações. E isso traz assim uma complicação muito grande, né? Então ele coloca fogo na propriedade do vizinho, que é do governador, e nesse momento, na página 27, o Emmanuel vai descrevendo a cena no livro desta forma. Algumas horas de ansiedade espalharam as mais angustiosas expectativas, mas, ao fim da tarde, o incêndio fora dominado depois de ingentes esforços. Então veja que demorou bastante esse incêndio. O velho judeu enviara mensagens à procura do filho, dentro dos círculos de serviço da sua pequena herdade.
Desejava falar a Jezeel das suas necessidades e da situação tormentosa em que se encontravam novamente, ansioso por descansar a mente atormentada nas palavras dulcificantes da sua ternura filial. Entretanto, somente à noite, com as vestes chamuscadas e as mãos ligeiramente feridas, o jovem entrou em casa, deixando entrever no cansaço da fisionomia a laboriosa tarefa a que se impusera. Abigail não se surpreendeu com seu aspecto, entendendo que o irmão não o deixara de auxiliar os companheiros de trabalho na vizinhança, nas ocorrências da tarde, preparando-lhe, aos pés cansados e às mãos doloridas, o banho de água aromatizado. Mas, tão logo viu e notou as mãos feridas, foi com espanto que Jochebed exclamou. Então nós estamos vendo aí o pai dele que causou todo o incêndio e poderia até ter causado um acidente sério com o filho, né? Uma vez que o próprio Jezeel se envolveu com os vizinhos, com os trabalhadores para apagar o incêndio. E ele fala, né, o pai dele: onde estiveste, filho meu? E aí Jezeel falou da cooperação espontânea no salvamento da propriedade vizinha. E, à medida que relatava os tristes sucessos do dia, o pai deixava trair a própria angústia na face sombria, em que se estereotipavam os traços rudes da revolta que lhe devorava o coração. Ao cabo de alguns minutos, erguendo a voz desalentada, falou com profunda emoção: meus filhos, custa dizer-lhes, mas fomos expoliados na derradeira migalha que nos resta. Reprovando minha reclamação sincera e justa, o legado de César determinou o sequestro do nosso próprio lar. A iníqua sentença é o passaporte da nossa ruína total. Pelas suas disposições, somos obrigados a abandonar a chácara em 3 dias. Então, neste momento, ele dá essa notícia. Lembra que antes dele ir fazer essa reclamação, o próprio Jezeel e Abigail tentaram convencer ele a não ir. Então, nós precisamos fixar este ensinamento, que muitas das vezes nós estamos certos, sim, de um determinado ponto de vista, mas muitas das vezes travar uma luta com alguém que é um doente, porque no caso esse governador aqui, ele tinha um histórico de um homem cruel, de um homem doente, de uma pessoa perturbada, de uma pessoa altamente materializada. Então nós precisamos às vezes até abrir mão do que é justo para poder viver em paz. Muitas vezes nós confundimos isso com ser bobo e, por conta de acharmos isso, somos tomados desse orgulho que nós temos, da vaidade, que é o que aconteceu com ele. E aí o que acontece? Ele coloca tudo a perder. Se perde muito mais do que se ele tivesse deixado para lá. E aí ele, elevando os olhos para o alto, como a insistir junto à divina misericórdia, exclamava com o olhar embaciado de lágrimas: tudo perdido. Por que fui assim desamparado, meu Deus? Onde a liberdade do vosso povo fiel, se em toda parte nos exterminam e perseguem sem piedade? E aqui ele traz, nesse momento, esse pensamento sobre essa questão da perseguição aos judeus, que é algo tão antigo, mas que esse assunto especificamente nós vamos abordar em algum programa para frente, que eu trarei alguns convidados. Eu trarei professores de história, pessoas que estão
em estudos aprofundados das questões da política, da economia, para entendermos a origem dos judeus, a origem da perseguição, para que a gente veja e estude de uma forma séria, de uma forma verdadeira, para entender, inclusive, esse momento dessa pergunta que ele faz aqui. E aí, continuando, ele diz: grossas lágrimas escorriam-lhe pelas faces, enquanto com a voz trêmula narrava aos filhos os pesados tormentos de que fora vítima. Abigail osculava-lhe as mãos enternecidamente, e Jesiel, sem qualquer alusão à rebeldia paterna, abraçava-o depois da sua dolorosa exposição, consolando-o com amor. Percebe como os filhos dele receberam essa notícia? Será que se nós estivéssemos nesse lugar, o que nós falaríamos, né? Muito provavelmente ficaríamos enraivecidos e falaríamos: mas como você fez isso? Nós falamos que ia dar errado e acabou que fez, e aí geraria um outro confronto. Isso é interessante porque para que a gente pense que quando alguém se erra, se entrarmos num grande confronto, o erro aumenta, as intrigas aumentam, os problemas aumentam, para que a gente sempre saiba ir passo a passo na nossa vida, inclusive compreendendo os erros, né? É muito interessante. Outro dia eu estava vindo do abrigo e lá nós temos muitas plantas, nós temos a oficina de horta e horto, né? Então tinha uma planta que era uma novidade, é uma planta que ela costuma ser cara, é de difícil cultivo, é difícil fazer mudas. Então eu trouxe uma muda que chegou, eu trouxe para minha casa, porque lá no horto está em reforma. Então eu trouxe porque ela estaria mais protegida na minha casa, e depois, quando o horto estivesse pronto, eu levaria de volta. E eu falei para minha amiga assim: olha, você vai levar essa planta na mão com o maior cuidado do mundo. Cuidado, tá bom. Ela colocou no colo dela, foi colocar o cinto de segurança. O que aconteceu? Quebrou a haste da planta. E naquela hora eu fiquei olhando e foi uma sensação muito assim interessante de autoconhecimento, porque eu olhei, eu falei assim: caramba, né? Eu avisei tanto para ter cuidado e a planta quebrou. Mas olha, foi uma coisa independente da vontade. Mas faltou atenção. Ela ficou muito constrangida, e dentro do constrangimento dela, nós conversamos sobre isso, porque foi até um momento assim de aprendizado, né? Ela: poxa vida, eu não tive atenção suficiente. E naquele momento, eu, junto com ela, a gente conversando, e falamos assim: poxa, às vezes, se isso acontecesse com alguém da família, se isso acontecesse no dia a dia na nossa casa, talvez não tivéssemos a paciência e a compreensão necessária para entender que acidentes acontecem. Uma outra vez também eu ganhei uma caneca muito linda, eu adoro caneca. E a pessoa que faz a limpeza lá na minha casa, ela foi lavar a caneca e quebrou. E quando eu cheguei em casa, eu fiquei muito danada da vida. Eu falei: meu Deus, como é que uma pessoa quebra uma caneca? Passaram-se uns 3 dias. E aí eu fui lavar a louça e eu tinha um copo, né? E eu fui colocar o copo na prateleira. Eu não sei porque eu me distraí e coloquei o copo fora da prateleira. E o copo caiu no chão. E eu não percebi que eu estava colocando o copo fora da prateleira. Olha que situação. Mas na hora que o copo caiu no chão, na mesma hora, eu pensei comigo mesmo, falei: tá vendo? Eu fiquei tão chateada porque a pessoa quebrou uma caneca, e eu agora quebrei um copo. E me veio na pergunta, né, na mente, quando eu mentalmente perguntei: poxa, como é que se quebra uma caneca? Aí quando eu quebrei o copo, imediatamente eu me lembrei: pronto, é assim que se quebra. E essas coisas têm que servir para o aprendizado nosso. Porque são nessas pequeninas coisas que a gente vai se conhecendo e vai valorizando
os fatos. Mesmo os pequenos, nós vamos valorizando, vamos dando significado aos fatos e às nossas atitudes, né? Então, quando ele narra que, na verdade, ele foi fazer o que os filhos pediram para ele não fazer, ele fez, e as consequências foram desastrosas, porque eles perderam tudo. E qual foi agora a surpresa dele? Como os filhos reagiram. E agora o filho dele, a Abigail, né, o Gesiel, vão nos ensinar nesta reação deles. E o Gesiel fala: meu pai, por que vos atemorizardes? Deus nunca é avaro de misericórdia. Os escritos sagrados nos ensinam que Deus, antes de tudo, é o Pai desvelado de todos os vencidos da terra. Estas derrotas chegam e passam. Então, gente, que a gente aprenda, no momento da nossa dor, da nossa aflição, a gente tem que ter essa certeza que Deus é Pai e que todas essas derrotas, elas chegam e passam. E que nós temos que, assim, fazer uma avaliação se as nossas aflições da vida, elas estão atreladas às coisas materiais ou espirituais. Porque se for materiais, esses tormentos chegam e passam. E aí, continua, né? Tendes os meus braços e o cuidado afetuoso de Abigail. Por que lastimar? Se amanhã mesmo, com o socorro divino, poderemos sair desta casa para buscar outra em qualquer parte, a fim de nos consagrarmos ao trabalho honesto. Deus não guiou o nosso povo expulso do lar através do oceano e do deserto? Por que negaria então seu apoio a nós, que tanto amamos neste mundo? Ele é a nossa bússola e a nossa casa. Então aqui o Gesiel, que será o próprio Estevão, né, quando mudar de nome, ele está nessa fé absoluta, dessa filiação divina, de ser filhos de Deus. Tanto que, quando Kardec, né, vai conversando com os espíritos, o que os espíritos falam? Todos são criados simples e ignorantes, mas todos são criados de Deus. Todos nós somos filhos de Deus. Os nossos tormentos, as nossas provas, elas fazem parte do nosso aprendizado. Mas, para que possamos aprender de maneira menos dolorosa, se nós nos conhecermos e se nós refletirmos sobre as nossas decisões, evitando assim tomar decisões precipitadas, como o pai do Gesiel, nós também vamos deixar de ter várias aflições, vários tormentos voluntários causados apenas pela nossa indisciplina, pela nossa vaidade, pelo nosso orgulho, que nós queremos que seja feito exatamente da maneira que a gente quer. E aí a gente vai peitando a vida sem raciocinar, mas só que as consequências desses atos impensados, às vezes, são dolorosos, né? Que é esse caso que está acontecendo aqui. E o Emmanuel narra dessa seguinte forma: os olhos de Gesiel fixavam o velho pai em uma atitude de súplica profundamente cariciosa. Suas palavras revelavam o mais doce enternecimento no coração. Jochedeb não era insensível àquelas formosas manifestações de carinho, mas, ante a revelação de tanta confiança no poder divino, sentia-se envergonhado, depois do ato extremo que praticara. Esse pai que ensinou sobre a fé em Deus aos filhos, agora nesse mesmo momento não está tendo essa fé, mas que a fé do filho dele está tocando profundamente o seu coração. Os olhos de Gesiel
fixavam o velho genitor em uma atitude de súplica profundamente cariciosa. Suas palavras revelavam o mais doce enternecimento no coração. Jochebed não era insensível àquelas formosas manifestações de carinho, mas, ante a revelação de tanta confiança no poder divino, sentia-se envergonhada. Descansando na ternura que a presença dos filhos lhe oferecia ao espírito desolado, dava curso às lágrimas dolorosas que lhe fluíam da alma pungida por acerbas desilusões. Entretanto, Gesiel continuava: não choreis, meu pai, contai conosco. Amanhã eu próprio providenciarei a nossa retirada, como se faz preciso. Nesse momento, a gente vê a importância dessa compreensão do filho, porque tudo já estava consumado, tudo já tinha acontecido. Então, se desesperar, brigar, não ia resolver. Só coube mesmo a compreender a infantilidade do pai dele. Foi nesse momento que a voz paternal se ergueu, soturna, e acentuou: mas não é tudo, meu filho. E, pausadamente, Jochebed pintou o quadro de suas angústias reprimidas, da sua cólera justa, que culminara com a decisão de colocar fogo à propriedade do verdugo Escrando. Os filhos ouviam-no espantados, entremostrando a dor sincera que a conduta paterna lhes causava. Depois de um olhar de infinito amor e funda preocupação, o jovem abraçou-o, murmurando: meu pai, por que levantastes o braço vingador? Por que não esperastes a ação da justiça divina? E nós entramos nesse tema que é tão sensível, que é o tema da vingança. Que quantas vezes nós guardamos essa mágoa, essa sede de vingança e vamos nos vingando aos poucos. Mas a gente tem que ter essa consciência que a vingança, ela nunca acaba. A vingança é um poço sem fundo. A vingança só traz um mal muito grande. Nós adoecemos quando queremos vingança. Quando o nosso pensamento fica em vingança, nós vamos adoecendo. Isso é muito sério. Toda vez que nós temos essa sede de vingança, nós nos colocamos abaixo do nosso algoz. Olha a questão 887 do Livro dos Espíritos, que Kardec pergunta assim para os espíritos: Jesus também disse: amai até os vossos inimigos. Ora, o amor aos inimigos não será contrário às nossas tendências naturais e a inimizade não provirá da falta de simpatia entre os espíritos? Então, Kardec fez uma pergunta bastante coerente. Como é que é isso, né? Como é que é amar esses inimigos? E os espíritos respondem assim: sem dúvida, não se pode ter pelos inimigos um amor terno e apaixonado. Não foi isso que Jesus quis dizer. Amar os inimigos é perdoar-lhes e lhes retribuir o mal com o bem. Assim procedendo, tornamo-nos superiores a ele, ao passo que, pela vingança, nós nos colocamos abaixo dele. Então, na verdade, o pai do Gesiel, ele está fazendo exatamente o que o carrasco faz, né? O que o inimigo lá dele faz. E o pior, isso não resolve o problema. E pior ainda, isso causou nele um tormento muito grande, um grande prejuízo material, emocional, e não resolve o problema. Mostrando que a vingança, ela não resolve absolutamente nada. E a ciência já fala sobre o processo de vingança, o processo de mágoa que adoece. Então, este é mais um ensinamento que nós estamos captando desse livro Paulo Estevão, esses ensinamentos que o Estevão, ainda como Gesiel,
tão amorosamente está nos mostrando. E é só ver o estado emocional e mental do Gesiel e o estado emocional e mental do pai dele. O pai dele com sede de vingança, completamente transtornado e, o pior de tudo, em profundo sofrimento. Que esse ensinamento fique vivo nas nossas mentes, para que quando formos tomar decisões, a gente sempre se lembre: tomar decisão baseada em vingança nunca é a melhor escolha. Muita paz a todos. Você ouviu na Rádio Rio de Janeiro Ensinamentos de Paulo de Tarso, com Berenice Lima.